Olá, eu sou Júlia Nogueira e esse é mais um Plantão Enem ao vivo, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e a Rede Minas. É isso aí, gente. Falta menos de um mês para as provas do Enem. Começou a contagem regressiva. É por isso que todo sábado, de 10 às 11 da manhã, estaremos aqui na companhia de 3 professores discutindo temas e tirando suas dúvidas sobre as matérias do Enem. E no programa de hoje, inglês, espanhol e redação. Bem-vindas, professoras Reinilde Dias, de inglês, professora Leiva Leal, de redação e professora Consolação Costa, de espanhol. E você pode tirar as suas dúvidas ligando no 31-3209-0089 ou passando um e-mail para plantãoenem@redeminas.mg.gov.br. Participe do Plantão Enem ao vivo. As perguntas que não forem respondidas aqui no programa serão respondidas depois no site redminas.tv/plantãoenem. É isso aí, para a gente começar o programa de hoje, vamos falar de inglês. Professora Reinildes, no inglês cobra-se muito interpretação de texto, né? Como que os alunos podem se preparar para essa prova? Bom, os alunos devem se preparar, eu aconselho a vocês, alunos e alunas do ensino médio, que vocês leiam muito em inglês. É importante que vocês leiam o que vocês gostam, vocês leiam gêneros textuais diferentes, cartoons, vocês podem ler cartoons, vocês podem ler sobre esportes, o que vocês quiserem, mas vocês têm que ler muito. Pela leitura, vocês vão desenvolver também vocabulário. E na hora da prova? Na hora da prova, eu aconselho a vocês a começarem pela compreensão global do texto. Então, para vocês fazerem uma compreensão global do texto, tentem responder a essas perguntas. Quem escreveu, para quem, com que objetivo, como, onde e como. E isso é muito importante porque aí vocês vão vocês vão ter ideia geral do texto, ou vocês vão contextualizar o texto e vocês vão precisar desta informação na hora de responder as perguntas, na hora de vocês lerem o texto com mais detalhes. Eu costumo dizer que o leitor é como um detetive, tá? Então, o leitor é um detetive. Ele tem de ir em busca das pistas textuais, tem que confiar no seu raciocínio, no seu raciocínio lógico e também duvidar do texto e no texto tentar encontrar as evidências, formar suas hipóteses. E nesse relacionamento com o texto, vocês constroem o sentido do texto. Não se iludam. O sentido, ele não está no texto. O sentido está na interação entre você e o autor do texto via texto. Então, o autor escreveu aquele texto pensando num público-alvo e pensando em você como público-alvo. Então, você tem de se ver nesse texto também. Esse texto sempre vai ter informação nova para você. E acreditem, enquanto vocês estiverem no Enem, enquanto vocês estiverem fazendo a prova do Enem, vocês estão aprendendo também. Porque vocês vão ler informações novas no texto e lembrar, vocês são detetives, vocês têm de usar o raciocínio, vocês têm que pensar, vocês têm de ir em busca das provas e vocês têm de confiar no conhecimento anterior de vocês. Vocês podem ter certeza que vocês têm o conhecimento anterior para ajudá-los a interagir com o texto. Então, a gente costuma dizer que vocês têm, nós todos, né, temos um conhecimento enciclopédico, é o conhecimento que a gente desenvolve ao longo da vida. Nós temos o conhecimento lexossistêmico, que é em relação à língua inglesa, porque nós estamos estudando inglês há muito tempo.
Então, a gente tem o conhecimento lexo-sistêmico e ainda temos o conhecimento textual. Nós vivemos numa sociedade extremamente letrada. E dentro dessa sociedade, nós temos contato com textos diversos, impressos, digitais, orais, né? E nesse momento de preparo para o Enem, leiam todos os tipos de texto e não se esqueçam de fazer perguntas ao texto, tentem ali interagir para vocês irem construindo o sentido. Nós vamos falar um pouco daqui a pouco, nós vamos ainda falar sobre as estratégias de leitura. Okay. A Leiva quer falar um pouquinho comigo aqui. O que eu queria era acrescentar, né, o que você acabou de colocar, que às vezes a pessoa que está lendo um texto numa situação de seleção como essa, ele constrói primeiro uma representação do texto e quer encontrar aquela representação nas respostas que estão ali. E ele não identifica dentre as opções, esta representação, porque ele está no caminho inverso. Ele não pode partir da representação que ele criou. Ele tem, como detetive, indo em busca das pistas. E com essas pistas ele vai cercando as ideias centrais, identificar essa ideia central para localizar entre aquelas 5 opções aquela que mais se aproxima. Então ele não pode ir à leitura da questão buscando uma impressão que ele tem, buscando uma imagem que ele criou, mas ele tem que encontrar o real. Né? Mas, complementando, eu acho que o primeiro passo é realmente essa ideia global Evidentemente, do texto. não há dúvidas. Não há dúvidas, tá? É verdade. E depois vocês como detetives, bons detetives que são, naturalmente, né? São sim. Vocês vão usar a lupa de vocês para relacionar as perguntas que vocês têm de responder com o texto que está ali diante de vocês. E eu gosto muito dessa ideia que você coloca, como usar a lupa, porque aí ele vai ser um investigador e ele pode fazer isso sem muito sofrimento, transformar essa busca, esta concretização da questão de uma forma mais prazerosa. É verdade. Sem ficar tendo o famoso branco na hora da compreensão. Eu acho também, se ele assume o papel de detetive, se você assume que você é o detetive, se você assume que você vai em busca das pistas, né? Então você, de uma certa maneira, você está com mais controle sobre o texto. E isso é para não te deixar aflito. Você pode jogar com o texto, brincar com ele. Já deu para ver que as dicas valem para todas as disciplinas, essas dicas, né? Todas. É isso aí. Você de casa já sabe, continue enviando suas perguntas por e-mail ou ligando pra gente. E, para continuar nossa conversa sobre inglês, vamos mostrar um vídeo para vocês. Ao ler em inglês, haja como um detetive. Busque pistas verbais e não verbais no texto. E use estratégias de leitura. Elas são recursos poderosos na busca do sentido do texto. O skimming, por exemplo, é aquela olhada rápida no texto que nos ajuda a compreender o assunto geral. Já o scanning é a localização de uma informação específica para responder alguma questão. Procure também os cognatos, aquelas palavras de origem latina como special video, intelligent, donation, celebrate, present, visit. Para entender o sentido de um texto, as ilustrações, tabelas e diagramas nos fornecem ótimas pistas. Elas nos ajudam a fazer deduções e criar hipóteses. Na prova de inglês do Enem, você pode se preparar para ler textos diversificados. Afinal, existem vários gêneros textuais, todos eles presentes no nosso dia a dia. Letras de música, lyrics, biografias, biographies, homepages, cartões postais, postcards, notícias online, web news, entrevistas, interviews.
Para ler melhor em inglês, leia, leia e leia. Busque assuntos que lhe agradam. Sports, movies, e procure textos de gêneros que você gosta de ler. Cartoons, quizzes, web news, biographies, poems. Na hora da prova, não se esqueça das estratégias de leitura. Além disso, use o raciocínio e a intuição. Bem, além das dicas do nosso vídeo, uma das coisas importantes na prova de inglês é o vocabulário, né? Olha, tem uma pergunta aqui, professora, do Pedro, aqui de BH. Ele está perguntando se ele deve fazer muitos exercícios de gramática para se sair bem na prova. Bom, a gramática, é claro que ela é super importante, porque são os elementos gramaticais que fazem as junções do texto. Então, nós temos de estar atentos. Você, Pedro, tem de estar atento, e vocês todos do Enem, vocês têm de estar atentos às junções, né, que aparecem no texto, que em inglês a gente chama de linking words. São aquelas palavras que ligam os argumentos, contrastando, exemplificando. Então, se você me perguntar, né, para eu te falar o que você deve estudar de gramática, eu acho que você deve ver a gramática dentro do texto. E da seguinte maneira, vamos supor, verbos. Verbos são importantes? São. Então, você vai estudar os verbos e procure, por exemplo, um texto que tenha estrutura narrativa. Uma biografia, por exemplo. Na biografia, o que você vai enfatizar? O que você vai tentar estudar e gravar em relação a uma biografia? São os verbos no passado, são os marcadores de passado. E se você for ler uma revisão de um filme, né? Uma sinopse de um filme. Numa sinopse de filme, prepare-se para achar verbos no presente, muita sequência de ação, mas isso estará no simple present, no presente simples. E a dica que eu dou em relação à gramática é estudar a gramática em relação aos vários tipos de gêneros textuais. Contextualizada. Né? Contextualizada. Ela não pode, não adianta, na minha opinião, você fazer 100 exercícios mecânicos, repetitivos, de um tempo verbal. E não compreender o contexto. E não compreender o contexto aonde esse tempo verbal aparece. Se você me perguntasse, Pedro, gramática ou vocabulário, aonde eu tenho que colocar mais ênfase? Eu te responderia, vocabulário. Tá? O vocabulário vai te ajudar a ler rapidamente. Professora, pois não. Daí vale traduzir música, né? Assistir filme com legenda, tudo isso vale? Sim, tudo isso vale, Rafael. Ouvir música, né, que vocês, né, do Enem gostam muito de música, né, nessa faixa etária de vocês, ouvir música. Sabe, Rafa, eu não sou muito de pedir a tradução, não. Eu acho que a pessoa, mas é a compreensão. E assim, muitas vezes os alunos me perguntam, consultar dicionário é bom? Mas eu sempre falo, não resolve. E eu sempre falo que consultar um dicionário monolíngue, buscar definições para as palavras, é melhor do que você buscar a tradução daquela palavra. No caso, o dicionário inglês, o dicionário espanhol. E a gente, Pedro, fique atento que nós vamos colocar alguns endereços de sites aqui no nosso site. E eu vou estar indicando muitos sites para vocês, inclusive de dicionários online. Nós temos 5 dicionários online, extremamente bons, são muito bons esses dicionários, e vocês podem fazer uso dele. Muito práticos, e o dicionário bilíngue, ele muitas vezes se transforma em perca de tempo para a compreensão. Exato, concordo plenamente. Né? E assim, existe um mito, né, que se você ler mais devagar, você vai entender mais. Não é.
A leitura tem que ser uma leitura mais ou menos rápida. É por isso que você tem que ter o vocabulário bem desenvolvido. É muito importante reconhecer rapidamente as palavras na hora que você está lendo. E ainda tem uma questão que é importante dentro de que vocês estão colocando, que é o que a gente chama de uma inferência lexical, não é? Que é fazer a inferência do léxico. Explica isso pra gente. Eu vou explicar o que é. O que é essa inferência? E tem muito a ver tanto em relação a qualquer língua, né? Espanhol, língua portuguesa. E tanto nem geografia quanto história. O aluno está diante de um texto e ele esbarra com uma palavra sobre a qual ele não tem o conhecimento. E ele fica gastando um tempo para descobrir aquele sentido, fica parado no texto. Não pare. Continue a leitura, vá até o final, porque o contexto global vai te dar a referência desta palavra. Isso que é fazer inferência lexical. É buscar o sentido dentro do texto. E além de tudo, né, o vocabulário, as palavras, né, não é a lei, assim, não é Consolação. As palavras, elas te ajudam a formar a temática do texto. A temática, ela vem pelas palavras, né? Então, preste atenção com a sua lupa lá, preste atenção nas palavras repetidas, nos sinônimos, exatamente, né? Na parte... porque às vezes o que ele não entende em uma parte do texto, ele vai entender. Está repetido de outra forma, com outras palavras, em outro momento do texto. Na verdade, ele não essa lupa, ela tem que estar ativada o tempo inteiro, o tempo todo. Afinal de contas, todo brasileiro, como bom curioso, sempre que tem um estrangeiro por perto, fica prestando atenção na conversa para tentar entender. Né? Afinal, no final das contas, eu acho que tudo isso vale na hora da prova. Né? Exatamente. E a lupa significa, né, a busca, né, o uso do raciocínio, né, que é muito importante na hora da leitura. E vamos ver, então, responder uma pergunta de um telespectador. Rafa, tem alguma coisa aí? Tem uma pergunta aqui falando em internet, da Marina, lá de Ribeirão das Neves. Ela pergunta que recursos da internet devo usar para se sair bem na prova. Bom, Marina? Isso. Bom, Marina, a internet, você sabe, como você sabe, você deve ser uma usuária constante, né, com a sua idade, né? Nós chamamos vocês de nativos digitais, ok? E aí, a internet, ela pode te ajudar muito. E esteja atenta ao nosso site aqui, porque nós vamos estar colocando vários endereços para vocês usarem. E não vou colocar só endereço de leitura, eu vou colocar também, vou enviar para vocês, fique atenta, eu vou enviar para vocês também, assim, sites da internet em que você ouve, você assiste um trailer de um filme e depois você responde as perguntas sobre aquele trailer que você assistiu. Isso é compreensão, só que é compreensão oral. E isso vai te ajudar também na hora da prova, de resolver as questões de compreensão oral. Nós temos maneiras diferentes de aprender. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, gostam de aprender ouvindo, tem pessoas que gostam de aprender relacionando, né, o verbal com o não verbal. Cada um de nós, né, temos estilos diferentes de aprendizagem. E eu recomendo àqueles que são mais auditivos, que gostam de aprender ouvindo, que façam uso também de sites de música, desse site que eu estou colocando aqui, para ativar o seu conhecimento, para você poder guardar mais palavras em inglês. E com isso, você ouvindo ou você lendo, você vai aprender a sequenciação dentro de um texto, né, tanto no oral quanto no escrito. E ele conseguirá os domínios mínimos necessários para uma interpretação, porque a prova do Enem, ela é essencialmente interpretação e compreensão. Bem, eu gostaria de agradecer essas dicas aqui da disciplina de inglês, que também valem para as outras, mas nós vamos dar uma pausa agora. A gente volta depois do intervalo com o Plantão Enem ao vivo, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e a Rede Minas. E para quem ainda não tentou o vestibular, já pensou em treinar fazendo as provas antigas do Enem? Até já!